Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Apresente o conjunto solução para a equação exponencial 7 elevado a x mais 7 elevado a x menos 1 igual a 8 elevado a x. E isso com solução no conjunto dos números reais. Bem, de nossa equação em que 7 elevado a x mais 7 elevado a x menos 1 e tudo igual a 8 elevado a x, nós podemos recordar aqui algumas das propriedades da potência que podem nos auxiliar. E a primeira delas diz respeito ao seguinte: toda vez que nós tivermos um certo número a elevado a um expoente m, dividido pela mesma base a elevado a um outro expoente n, podemos preservar a base na divisão, no caso a, e subtrair os expoentes, ou seja, fazer m menos o n. Neste contexto aqui, a recíproca é verdadeira, ou seja, podemos reescrever o a elevado a m menos o n como sendo igual a elevado a m sobre a elevado a n. Claro, não podemos deixar de considerar que o a deve ser diferente de zero. Bem, voltando aqui para a equação original, nós temos 7 elevado a x que vamos preservar, mais, e 7 elevado a x menos 1 será pensado do segundo modo, no caso da propriedade das potências. Ou seja, vamos fazer 7 elevado a x dividido por 7 elevado a 1, tal como pensamos anteriormente. E tudo isso igual a 8 elevado a x. Bem, nós temos 7 elevado a x da primeira parcela, no primeiro membro, que está sobre 1, embora não tenha sido destacado inicialmente. E se nós fizermos o mínimo múltiplo comum entre 1 e 7, vamos verificar que será o próprio número 7. E na sequência, este 7 dividido por 1 gerará 7 vezes, então, 7 divide por 1, e depois o resultado multiplicamos por 7 elevado a x, gerando 7 vezes 7 elevado a x. Mais 7 dividido por 7 vai gerar o número 1, e vezes o 7 elevado a x, que é o próprio 7 elevado a x. Em seguida, nós faremos tudo igual a 8 elevado a x. Pois bem, agora vamos verificar o seguinte: nós temos 7 vezes 7 elevado a x, mais 1 vez 7 elevado a x. Então, nós podemos agora afirmar o seguinte: 7 vezes mais 1 vez vai nos levar a 8 vezes, ou seja, este 7 mais este 1 será 8 vezes 7 elevado a x. Esta soma é possível justamente porque nós temos aqui 7 elevado a x nas duas parcelas e dividido por 7. Tudo igual a 8 elevado a x. Bem, na sequência o que nós faremos será a divisão de toda a equação. Vamos dividir toda ela por 7 elevado a x. E na sequência ver o que ocorre depois dessa divisão. O que vai nos levar então a 8 sobre 7 elevado a x vezes, e preservamos 7 elevado a x sobre o 7. Tudo igual a 8 elevado a x. E dividido por 7 elevado a x. Simplificando-se 7 elevado a x com 7 elevado a x, podemos escrever agora 8 sobre 7, ou seja, 8 sétimos, igual a... Lembre que no início da nossa exposição, eu disse o seguinte: olha, nós vamos recordar algumas propriedades da potência, e eu só recordei uma delas, né? Então, vamos recordar mais uma? Tem uma propriedade que garante o seguinte: se nós tivermos um certo número a dividido por um certo número b elevado a n, bem, este b também não pode ser zero. Nós podemos, entre aspas, distribuir este expoente entre o a e o b, fazendo a elevado a n sobre b elevado a n. E nesse contexto a recíproca também é verdadeira, ou seja, a elevado a n sobre b elevado a n são provenientes de a sobre b elevado
a n. É como se nós tivéssemos, entre aspas, colocado em evidência o n expoente de cada um dos dois termos desta fração. E nós podemos fazer isso também aqui em 8 elevado a x sobre 7 elevado a x, uma vez que x é o expoente das duas expressões, tanto do 8 como do 7. E vamos ter, então, 8 sétimos elevados a x. No primeiro membro, 8 sétimos, embora não tenha sido expresso antes, está elevado a 1, o que nos leva a duas bases que, na verdade, são uma só. A base do primeiro membro é igual à base do segundo membro, o que nos permite simplificar as bases e igualar os expoentes 1 e x, nos levando ao que pode ser o nosso conjunto solução. Ou seja, o conjunto solução para a nossa equação original, então, será expresso pelo número 1. Nós podemos, claro, verificar se o que nós fizemos está correto, porém eu vou deixar essa verificação a seu critério. E é sempre interessante nós vermos se o que nós fizemos está certo. Basta substituir o x na equação original e aí realizar a verificação. Certo, galera? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos, recordações e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!